Olá, pessoal. Então, essa aula, que é quase um tutorial, uma aula para ajudar colegas que estão começando na área de ensino religioso barra ciências das religiões, em sala de aula, nas escolas públicas do Brasil. Eu sei que muitos professores e professoras têm grande dificuldade com essa disciplina. Essa disciplina, ela é um problema grave em nosso país, né? Ela passa por altos e baixos, na questão de tem escola que oferece, tem escola que não oferece, tem muita coisa que não está bem definida ainda nessa disciplina, principalmente sobre a formação dos professores, dos profissionais que vão trabalhar nessa disciplina. Algumas cidades do Brasil já determinaram que para o profissional desta área, a formação deverá ser em ciência das religiões, licenciatura, né? Ou licenciatura plena em qualquer área com acrescido de pós-graduação na área específica de ensino religioso ou de ciência das religiões. Eu, particularmente, discordo dessa segunda opção, porque ainda, infelizmente, tem muita gente que pensa que para ser professor de ensino religioso não precisa muita coisa. Qualquer um, qualquer uma pode ser professor ou professora de ensino religioso, barra ciências das religiões, e eu discordo dessa ideia. Eu penso que para ser professor de ensino religioso barra ciências das religiões, é necessário uma formação só e especificamente na área, licenciatura plena na área, um conhecimento vasto. E acrescento mais, a pessoa deve ter também um curso de bacharel em teologia para conhecer bem a Bíblia e basicamente os ensinamentos, as doutrinas, dogmas, enfim. E você perguntaria, por que, Gilberto? Então, porque na hora de você falar de ciência das religiões, você tem que saber fazer a diferença. Um dos temas aqui desta aula vai ser sobre isso. Então, vamos lá. Para o teste, o tema de hoje é esse aqui: Ciência das religiões da educação básica das escolas públicas e privadas no Brasil. Professor Gilberto Souza, vamos lá. Os temas desse vídeo, nessa aula, no formato de tutorial até, temas são esses aí, ó. A introdução à aula diagnóstica. Criando confiança. Explicar a diferença entre ensino religioso e ciências das religiões. Aqui está aquilo que eu falei lá. Se você não tiver o conhecimento pleno do que é teologia e do que é ciência das religiões, epistemologia do fenômeno religioso, você não vai saber explicar isso para os alunos e você não vai conseguir dar uma aula de ciências das religiões. Você vai dar aula de ensino religioso aos moldes antigos, que era falar só de Bíblia, doutrinas, dogmas, e ainda tentar convencer alunos que não são da religião cristã a vir para a religião cristã, discriminar outras religiões, enfim. Outro tema é envolvendo os estudantes, falar sobre temas da ciência das religiões, fazendo paralelo com as religiões dos estudantes. Aqui está o ponto que eu falei agora há pouco. Se você não tiver conhecimento da área da teologia, porque para você pegar um tema da ciência das religiões e as crianças entenderem o que você está falando, você vai ter que fazer um paralelismo com o conhecimento que eles têm, ou que pensam ter, ou que a família tem, ou que a sociedade em que eles estão inseridos tem, de religião cristã, de Bíblia, de teologia, enfim. Para você poder fazer esse paralelismo, você tem que ter conhecimento. No meu caso, eu sou bacharel em teologia, licenciado em ciências das religiões e pós-graduado em ensino religioso, em ciências das religiões com ênfase no ensino religioso. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre um tema que, quando as crianças questionam,
eu faço um paralelo com a religião deles e eles entendem perfeitamente. Por isso eu disse que eu discordo que qualquer pessoa pode ser professor de ensino religioso. Qualquer pessoa pode ser professora de ensino religioso. Eu discordo. Além de ser o tema mais complicado no Brasil, talvez no mundo, então a pessoa tem que ter mesmo muito domínio do assunto para poder dar uma aula e as crianças saírem satisfeitas e chegarem em casa, comentar com os pais e os pais entenderem que é uma aula que vale a pena, que os filhos eles devem assistir essa aula. O oposto disso é o que está acontecendo no Brasil há décadas. Pais que não permitem os filhos assistirem aulas de ensino religioso, barra ciência das religiões, como eu gosto de falar, porque só ensina-se uma religião, que é o cristianismo, com ênfase no cristianismo, e discriminam as demais religiões. A minha proposta é que as aulas sejam mudadas de ensino religioso para ciência das religiões. Por isso eu digo ensino religioso barra ciência das religiões. E por último, recursos visuais, que é fundamental para enriquecer sua aula e os alunos, os estudantes entenderem melhor. E no final, dicas e conclusões. Ok?